Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida. Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam o efeito de resfriamento radiativo. Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e durante a noite congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas. Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas. Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa.
Colocar essa tela a cerca de 1,5 m de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício, com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Musharabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África. Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar. Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de todos os tempos.